Olá, amigos. Aqui vos fala Edivaldo Gonçalves, agradecido por mais uma vez estarmos juntos num fim de ano, como já acontecem há muito e muito tempo, nem vou contar, né? Já passou muito para lá de uma década, chegando em 2 décadas, se já não chegou a 2 décadas, nós juntos aqui, sempre na última reunião do ano, antes do Natal e do Ano Novo. Natal é tempo de paz, Natal é tempo de harmonia, Natal os corações ficam mais sensibilizados, né? E a gente lembra de Jesus, a gente começa a relembrar aquilo tudo que a gente precisa aplicar no ano todo, e a gente vê muitas frases, ouve, lê muito texto, muitos dizendo quem dera se fosse Natal nos 365 dias do ano. Mas tudo isso só depende de nós. Mesmo não sendo unanimidade na Terra, Jesus é o espírito da mais alta luz e perfeição moral que nós conhecemos. Então, Jesus, como governador do planeta Terra, é nosso modelo e guia. Emmanuel, na sua mensagem à manjedoura, nos lembra que as comemorações do Natal nos conduzem à eterna lição de humildade de Jesus. A lição dele de humildade e de amor, não é verdade? Pois suas lições de amor felicitaram e felicitam os corações de muitos. Lições essas que ecoam há mais de 2000 anos, meus irmãos. Então a gente passa, a partir de Jesus, a ter contato, a ter ciência sobre o que é paciência, tolerância, benevolência, indulgência, perdão, resignação, equilíbrio, sensatez. Ele nos ensinou a oração dominical, o Pai Nosso, uma forma que, se nós a estudarmos com afinco, nós entenderemos tudo aquilo que está ali no Pai Nosso. É um resumo de tudo. Então, sobre essas lições de amor, né? Pois as lições de amor de Jesus, elas felicitam os nossos corações. Então, hoje, nós teremos um bate-papo não tão rápido, mas como o assunto é grande, ele é de uma extensão incrível. E está no Evangelho, lá no capítulo 11, nos itens 8 e 9. Nós vamos falar sobre a lei do amor. Vamos lá? Então, meus irmãos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo citado, capítulo 11, sobre a lei do amor, no item 8, o nosso irmão Lázaro, o espírito Lázaro, lá em Paris, 1862, nos trouxe uma mensagem. Vou ler apenas um trecho. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. O que é o amor? Nós sabemos o que é o amor, nós sabemos o que é o amar. Então, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Mas no decorrer do nosso bate-papo, nós vamos conversar bastante sobre isso. Então, a doutrina de Jesus, o amor, a lei do amor resume toda a doutrina de Jesus, que são os instintos que são sublimados durante
a nossa longa caminhada evolutiva. Nas múltiplas reencarnações, nós vamos nos burilando. E mais rápido se nós tivermos muito boa vontade. É nós passarmos da animalidade para a angelitude. Nós estamos, então, nessa caminhada, procurando a luz. Todo ser, em seu íntimo, quer o quê? Quer a paz e quer a felicidade. Mas a paz e a felicidade, elas não caem do céu. Elas precisam ser conquistadas por cada individualidade. E a gente encontra até assim, amor de Platão. A pessoa ama aquilo que não tem, ou pode ser um carro, um emprego, quer dizer, uma inveja. Amor de Aristóteles, amor do instante vivido, o amor carnal. E o amor de Jesus é o amor voltado ao outro. É o aceitar o outro, é o perdoar, é o compreender as diferenças, né? A gente ainda encontra, num planeta como o nosso, de provas e expiações, individualidades dos mais diversos matizes, e nós ainda, enquanto espíritos, procurando entender de fato o que significa esse amor traduzido por Jesus, a gente ainda encontra muitos altos e baixos, pensamentos errados a respeito desse nobre sentimento, e a gente escuta que tem gente que diz que mata por amor. Bom, quem ama não mata, quem ama liberta, quem ama perdoa. Aqui não nos cabe julgamentos, aqui nos cabe fazermos boas reflexões em cima do que é essa lei do amor, né? A gente vai encontrar aqueles irmãos ainda movidos pelo ódio, pela vingança, porque ainda não reconheceram o amor dentro de si. No decorrer da nossa conversa, nós vamos perceber que todos nós, enquanto individualidades, nós temos a centelha divina dentro de nós. O que nos cabe é o trabalho de fazê-la brilhar. Então, a lei do amor, o que ela está requerendo de nós? Trabalho de autolapidação. É nós seguirmos os ensinamentos de Jesus na sua essência, melhorarmos enquanto individualidade, melhorarmos os lugares onde nós estivermos e melhorarmos a ambiência do planeta Terra. A lei do amor está nos indicando o caminho do nosso processo evolutivo. Sem amor, perdemos a capacidade de crer em Deus. Nos atos instintivos não há reflexão. Então, quando a gente já percebeu, quando a gente age por impulso, com instinto, as coisas não acabam bem, né? Quando pensamos em Deus, pensamos no amor. Mas quando lembramos mesmo, pensamos que Deus é justiça, que Deus é amor, que Deus é caridade, então, quando nós nos voltamos a Deus, pensamos imediatamente no amor. Jesus nos lembra que amai-vos uns aos outros tanto quanto vos tenho eu amado. Para a nossa reflexão também. E é o tempo que consagra o amor. Nós precisamos de tempo, vontade e boa vontade para trabalharmos nesta seara, para conhecê-lo e para entendê-lo. Então, depende de tempo, é questão de tempo, mas ao mesmo tempo é questão de trabalho. E isso surge com a vontade e com a boa vontade. Então, vamos para o trabalho? A lei do amor inclui a necessidade de burilamento entre os seres. O Espiritismo nos desperta para a misericordiosa reencarnação, que pelo amor divino nos convida a refazermos caminhos, né? Nos convida ao reequilíbrio, ao reordenamento das ideias, à recondução dos nossos caminhos, procurando caminharmos no bem, apararmos arestas, refazermos sentimentos. Então a reencarnação
é essa misericordiosa oportunidade. E para isso nós temos o Instituto da Família. Através dos estudos doutrinários da codificação, nós vamos entendendo e percebendo que as famílias não se formam por acaso. Na maioria das vezes, aqueles que dividem o mesmo teto são irmãos que no passado eram desafetos. Ora, hoje em dia, nos círculos de debates que promovemos dentro das casas espíritas, a gente ouve muita gente falar, pessoas que têm problemas com seus cônjuges ou com filhos, muitos às vezes dizem por engano que esperam que na próxima encarnação não estejam mais em contato com aqueles seres, com aqueles irmãos. Irmãos que promovem neles sentimentos negativos ou que os perturbam, promovem raiva, promovem desarmonia e desunião. Lendo engano nosso. Na próxima encarnação, quem sabe, aqueles que a gente quer bem longe de nós estão ali no nosso colo como nossos filhos, estão ali como nossos pais, podem estar ali como nossos irmãos, como um grande amigo. E mais uma vez, a misericordiosa reencarnação promovendo em nós, através da nossa boa vontade, né, essa oportunidade de reestruturarmos caminhos, de reestruturarmos sentimentos. Então a família é realmente o embrião. E a família não só aquela família debaixo do nosso mesmo teto, mas estendendo também a nossa parentela. Sabemos também através dos estudos doutrinários que nós temos a nossa parentela corporal e a nossa parentela espiritual. Essa parentela espiritual, aqueles irmãos que já estão bem próximos de nós, muitos já estão vibrando na mesma faixa que nós, já vibram no amor, porque através dos tempos nós conquistamos isso. Para aqueles que estão aqui conosco, e se por acaso estivermos dentro desses embates familiares, né, que a gente possa utilizar esses estudos doutrinários, possamos utilizar aquilo tudo que a gente aprende na evangelização, através do Evangelho segundo o Espiritismo, e aplicarmos no nosso dia a dia, para que em nosso seio familiar, incluindo o lar que nós habitamos, incluindo a nossa parentela corporal, que nós possamos estabelecer aí relações amistosas e relações de amor. É essa nova oportunidade que nos está sendo dada, para que tudo possa ficar melhor. Mais uma vez, vamos observando aí essa importância da lei do amor. É sempre bom lembrarmos e frisarmos que no mundo como esse nosso, de provas e expiações, nós, é claro, encontraremos famílias em que as pessoas são muito unidas, não é? Vamos encontrar espíritos bem harmônicos habitando o mesmo teto. São irmãos que, através do tempo, através dos seus altos e baixos, através de suas dores, conseguiram, através dessa lei do amor, um grande entendimento. E esses irmãos estão aqui, muitas das vezes encarnados, servindo-nos de grande exemplo. Então, meus irmãos, não invejemos uma família assim, mas tenhamos apenas como grandes modelos, modelos de como nós também podemos ser. Então, a partir daí, lembrando esse adendo que eu fiz questão de frisar, vamos a seguir expandir, né? Já que nós vimos que a família é um grande laboratório e é lá que a gente vai treinando o amor, né? Lá naquele círculo familiar, entre os parentes também, no círculo de amizades, a gente vamos falar a seguir da gente sair um pouco dessa bolha e expandirmos esse nosso entendimento para com outros irmãos. O amor deve se expandir do círculo de amigos e de parentes. Então, a gente sabe que o germe de tudo está dentro da família, né? É lá que a gente começa a treinar o amor, depois se expande ao nosso grau de parentesco, depois ao círculo de amigos, né? São aqueles aos quais nós temos mais afinidades, encontramos alguns pensamentos em comum,
mas esse amor que a gente vai treinando, que a gente aproveite a oportunidade para expandir círculos. Essa história que muitas das vezes nós ouvimos, infelizmente, alguns dos nossos irmãos ainda dizerem: amigo meu não tem defeito, inimigo meu, se não tiver, eu coloco. Quer dizer, são falas, mesmo que a pessoa pode dizer da boca para fora, mas muitos dizem isso com muita força. E é justamente contra isso que nós devemos lutar. A, B ou C pode não ter mais esse pensamento, graças a Deus. Mas D, E, F e G talvez ainda tenham. Tudo isso faz parte desse grande caldo energético que vibra na Terra. Então é isso que nós precisamos dominar em nós. Não se trata de nós apontarmos erro de um ou de outro. Todos nós erramos. Todos nós ainda temos deficiências. Mas cabe nesse alto trabalho nós procurarmos ouvir o outro. Porque o outro tem que ser meu inimigo. Bem, vamos dizer, isso remonta lá atrás. Isso é coisa que vem lá de trás. Se vem lá de trás, que a gente possa melhorar agora o presente. Realmente, nós, né, milenários, espíritos milenários como somos, nós angariamos nessas nossas existências, até aqui, na nossa presente, muitos amores, muitas amizades, mas com certeza também desamores, muitos inimigos. Por alguma coisa que a gente falou, por algo que a gente agiu, por um desentendimento de ideias, por um pensamento errado nosso, por um julgamento. Não só os outros é que fazem algo conosco, nós também fazemos. Não podemos nos esquecer disso. Mas vamos abrir esse círculo, vamos conhecer o outro, vamos dar oportunidade ao outro de se chegar. Não vamos nessa conversa de que fulano disse que cicrano é assim. Se fulano disse, eu acredito. Talvez aquela pessoa tenha pisado na bola com A e B, mas não com C e D. Somos nós, no meio das nossas deficiências. A gente sempre gosta de dizer que o outro pisou na bola. E nós? Quando foi que nós pisamos na bola? Em que determinado momento nós pisamos na bola? Em que determinado momento nós agimos mal com o outro? Em que determinado momento eu tive um mau pensamento em relação ao outro? E muitas das vezes há conflitos dentro do círculo familiar, dentro do círculo de amigos. Então a gente precisa estar aberto. Se a gente está treinando, se a gente vai se melhorando nos pequenos círculos, aumentemos os nossos círculos. Vamos conhecer mais gente, vamos renovar as nossas ideias, conhecer outras ideias. E aí sim, nós vamos fazendo o nosso filtro, sem julgamentos. Porque é tão difícil quando nós somos julgados. Então por que tem que ser fácil julgar? Que nós ponhamos também dificuldade em julgar o próximo. Isso é amor. Compreender outras criaturas, como nós, todos nós, criações do nosso Pai, isso representa amor a Deus. O respeitar o próximo representa o amor a Deus. Quando a gente fala treinar o amor, porque na nossa condição atual ainda temos muito o que treinar, não significa beijos e abraços assim como a gente dá aos nossos queridos, como a gente tem facilidade de trocar no nosso círculo. Mas a gente já ter um olhar diferenciado. A gente já parar e tentar entender atitudes e pensamentos diferentes dos nossos.
Em algum dia da minha vida posso ter sido ríspido com alguém. Mas como é que estava o meu astral nesse dia? Será que aquela pessoa que está sendo ríspida conosco, ou com aquela pessoa que disseram que ela é isso ou aquilo, será que aquele irmão não está passando por dificuldades? Então vamos nos dar a oportunidade de nos expandirmos, de conhecermos o outro, de entendermos e de amarmos o próximo. A gente consegue aplicar a lei do amor no nosso cotidiano, a gente vai reduzir ao máximo os embates. Eu havia comentado que dentro de uma família, na maioria das vezes, há irmãos em conflitos, mas esses irmãos em conflitos, esses que por algum motivo ou por outro tiveram uma péssima experiência conosco e aí causam esses problemas de relacionamento, isso também se encontra no nosso ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho, a gente vai ali, muitas das vezes, reconhecer situações conflituosas, tanto quanto as que acontecem dentro de nossas residências. Muitas das vezes ali, no colega de trabalho problemático, está alguém que foi nosso familiar em existências passadas. É bom a gente sempre lembrar disso. Há sempre a proximidade daquelas personalidades com as quais a gente precisa aparar as arestas. E quando eu tinha falado um pouco antes sobre nós estarmos recebendo em nosso colo irmãos desafetos, vamos lembrar também que muitas das vezes nós é que podemos estar sendo recebidos por esse amor, por certas famílias, por determinadas famílias, que estão nos dando oportunidade de sermos individualidades melhores. A gente sempre precisa lembrar e compreender que não é só o outro que faz coisas negativas, não é só o outro que age. E as nossas ações, onde ficam? Precisamos sempre termos esse tipo de lembrança, porque não existem encarnados aqui no planeta Terra vítimas. Não existe injustiça. Tudo faz parte de uma grande justiça. E essa justiça que é feita, e que eu já havia lembrado lá atrás, que se transforma em amor pela oportunidade de estarmos aqui vivenciando novas experiências, essa justiça se faz através da reencarnação. Só para a gente lembrar, não é só o outro, não nos coloquemos nunca na condição de vítimas, não utilizemos o vitimismo nas nossas passagens pelas múltiplas existências. Entendamos que em tudo há justiça divina e que em tudo há sempre uma nova oportunidade de fazermos uma caminhada melhor. E, a seguir, vamos falar sobre os conflitos, né? Ainda também aplicando essa lei do amor. Portanto, meus irmãos, onde houver conflito, e no meio desse conflito, se nós não tivermos uma solução para dar no momento, recorramos à prece. Aliás, recorramos à prece sempre em primeira instância. Antes de qualquer fala nossa, antes de qualquer atitude nossa, recorramos à prece. Relações conflituosas ainda existem na Terra porque ainda predomina o desamor. Muitos irmãos que estão encarnados aqui ou que já passaram por aqui deram grandes exemplos de amor. E se nós soubermos aprender todos esses exemplos que nos são dados, porque aqui na Terra o bom é isso, encarnam espíritos dos mais diversos matizes, que a gente possa sempre se espelhar nesses bons exemplos. E quem sabe amanhã seremos nós a dar exemplos, a ajudarmos a diminuir os conflitos, a ajudarmos a buscar cada vez mais entendimento. Tem uma colinha aqui que eu deixei para nós, ó, aqui, ó. Efeitos da lei do amor.
felicidade verdadeira na Terra, aperfeiçoamento da raça humana, desaparecimento do mal. Mais um aqui. Todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, desejam ser amados, mas muitos não percebem que antes de receber, é preciso dar. Quem quer ser amado, precisa amar. Acabou, gente, essa história para nós que estamos nos esclarecendo, que para nós só tem que ser o venha a nós. E onde fica o vosso reino? Por que tudo de bom, tudo de melhor tem que ser somente para nós? E o próximo, onde fica? Amar também, dentro dessa lei do amor, é nós nos despojarmos do egoísmo, do ciúme, da inveja, de todo e qualquer sentimento negativo. Muitas das vezes, o egoísmo, o ciúme, aparecem travestidos como amor. É o sentimento de posse que se tem sobre aquele nosso objeto de desejo, aquele nosso objeto do que a gente acha que é o amar, ou daquele que a gente acha que só pode ser o nosso amigo ou nossa amiga. Nos libertarmos dos ciúmes de amizade. Ninguém está numa prisão. Então aqui, aproveitando de novo a nossa cola, que é os efeitos da lei do amor, felicidade verdadeira na Terra, então por que será que a gente ainda não vive a felicidade plena? Por que será que Jesus nos lembra que a verdadeira felicidade ainda não é desse mundo? Porque esse mundo ainda não é feliz. E por que esse mundo ainda não é feliz? Porque nós não estamos lutando com toda a força, com toda a nossa garra, para que ele seja feliz. Tudo depende exclusivamente de nós. De nós aprendermos e apreendermos o Evangelho bendito. Eu sempre costumo dizer que o Evangelho é bússola renovadora de nossos pensamentos e de nossas atitudes. O Evangelho precisa deixar de ser apenas um livro em que a gente lê. E ele não é para ser só lido, ele é para ser estudado e praticado. Aquilo tudo que está ali precisa sair das páginas e estar presente no nosso cotidiano. Nas nossas atitudes, nas nossas falas, nos nossos pensamentos. Então vamos batalhar para isso. Há condições da Terra ser um planeta muito melhor. E olha que nós já melhoramos bastante. E o processo acaba sendo lento justamente por causa da nossa lentidão, né? Precisamos ter vontade, gente, coragem, vontade para fazermos essa boa revolução. Então, quando a gente lembra aqui que todos os encarnados ou desencarnados desejam ser amados, quem é que não gosta de ser amado, né? Mas vamos dar, vamos amar. Ah, não vai ser correspondido. Eu amo e não recebo nada de volta. Não espere nada de volta. Mas vamos fazer alguma coisa. Vamos amar com toda a nossa verdade, com todas as nossas ferramentas da atualidade, com todas as nossas possibilidades do presente. Existe muita coisa que nós precisamos ainda aprender? Existe, mas dentro daquilo que a gente já conseguiu amealhar, que a gente distribua o benefício, sem ver a quem e sem esperar retorno. Então, meus irmãos, amemos sem esperar nada em troca. Vez por outra, nós encontramos no nosso cotidiano alguns irmãos que dizem assim: prefiro bicho do que gente.
legal seria preferir bicho e gente também. Esses irmãos que muitas das vezes falam isso, eles estão envoltos em desilusões, né? Estão envoltos em situações em que cobraram posturas do outro e não foram atendidas, né? Muitos desses irmãos exigiram sentimentos que não foram correspondidos. Há o caso também de ciúme, inveja, manipulação, falta do perdão. Existe muita coisa envolvida nisso. Quando se diz que não se ilude mais com o ser humano, e também nós ouvimos, o ser humano está perdido. Mas aquele que fala que o ser humano está perdido, não pode se esquecer que ele é humano também. Se ele diz que a humanidade toda está perdida, ele não fez suas reflexões de que ele pode estar perdido. Mas será isso verdade? A humanidade está realmente perdida? Não pensemos assim, né, meus irmãos? Nesse prefiro bicho do que gente, olha a condição que nós estamos nos colocando. Então nós não podemos dar uma nova oportunidade. Aí mais uma vez a gente cai no lugar comum de que é sempre o outro que faz as coisas e a gente nunca faz nada. Às vezes é muito, vamos dizer, confortável, né, só querer se relacionar com os animais. Porque os animais não falam, não conseguem exprimir aquilo que pensam. Os animais têm sentimentos. Os animais têm instintos. Os animais correspondem. Basta observar a atitude dos animais. A gente fala o quê? Os animais domésticos. Observemos suas atitudes. Muitas das vezes eles se defendem. Eles, por não poderem exprimir aquilo que sentem ou aquilo que sofrem, eles podem ser agressivos. Mas será que às vezes não é confortável estar com um ser ao seu lado que ele não vai te contestar? Que ele não vai nada falar, não vai retrucar? Então a gente precisa parar e pensar que aqueles irmãos que nos inspiram ódio, repulsa ou indiferença, esses irmãos também nos ajudam a crescer. Esses irmãos também nos pontuam. Mas como assim? É ali que a gente vai observar, sem julgamentos, também vamos refletir o que nós fizemos para que aquela pessoa tenha agido ou reagido daquela forma conosco. O que eu provoquei? Essa reflexão que nós precisamos fazer, isso já foge da parte dos instintos. Então aquele toma lá, dá cá, não é uma coisa inteligente. Outro detalhe para a gente lembrar, que Jesus agregava a todos em seu redor. E Jesus é o nosso modelo e guia. Então, para Jesus não havia diferença em se era rico ou se era pobre, se tinha boa fama, se tinha má fama, se era bandido ou se não era, se era virtuoso ou não. Jesus agregava toda a gente ao seu redor. Ele não fazia distinção. Quando a gente diz prefiro bicho do que gente, nós estamos fazendo distinção. Nós estamos nos excluindo do nosso semelhante. Então é preferível a gente preferir bicho e gente ao mesmo tempo. E como Jesus agregava essa multidão de gente ao seu redor, ele não discriminava ninguém, a gente vai vendo que com a evangelização a gente vai substituindo o eu pelo nós. Do egoísmo ao altruísmo. Querer justamente para os outros
aquilo que nós desejamos para nós. É trabalhoso? Bastante trabalhoso. Mas nós não estamos aqui na Terra encarnados a passeio. Jesus é amor. E Jesus nos deixa diariamente exemplos de amor. Vou pegar aqui mais uma vez uma colinha, né? Para a gente lembrar aqui, ó, sobre muitas as passagens de Jesus. Eu não vou falar sobre elas, vou citar apenas uma, aquela passagem da mulher adúltera, né? Em que Jesus diz mais ou menos assim: aquele que tiver livre de pecados, que atire a primeira pedra. Nessa passagem, mais uma vez, a exemplificação do amor. A mulher adúltera, ou qualquer um de nós que venha incorrer, nós temos direito ao perdão. Isso é amor. Quando Jesus convoca aqueles que estavam julgando-a a atirarem a primeira pedra, e eles não atiraram essa pedra, eles olharam para dentro de si e foram embora um atrás do outro. O que ele promoveu ali? Ele promoveu naquelas pessoas reflexões íntimas. As pessoas voltaram-se para dentro de si e perceberam que também não era um poço de virtude. E perceberam, de fato, quem eram eles para apontar o dedo para aquela mulher. Promovendo essa reflexão, esse olhar com mais carinho para o nosso íntimo, Jesus está nos dando mais uma vez demonstração de amor. Então a gente precisa se ligar nas mensagens dessas passagens. Fujamos, gente, desse rudimento do amor. O que são os rudimentos do amor? A gente pode exemplificar amor platônico, amor possessivo, amor egoísta ou prazeroso. Então a gente vai entendendo com a lei do amor que a gente vai se libertando dos instintos e vai adquirindo os nobres sentimentos. Não basta que nós amemos apenas aqueles que nos amam. Não basta que nós sejamos amigos apenas daqueles que nos são amigos. Não basta que a gente não julgue aqueles que não nos julgam. Pois o amor, ele não é uma transação comercial. Não é um toma lá da cá. Não é um posto de trocas. Olha essas últimas observações agora. Olha essa passagem da mulher adúltera. Quem ama, para refletir. Quem ama se liberta dos instintos mais primitivos e passa, através do bom raciocínio, a entender que todos nós somos iguais. No sentido de, é claro que nós, enquanto individualidades, temos apreensões diferentes. Nós, por nossa vez, encaramos o cotidiano, tudo aquilo que se desdobra diante de nossos olhos de forma diversa. E isso precisa ser deixado bem claro, que ninguém tem que pensar como eu. Amar é aceitar as diferenças. Amar é aceitar as opiniões diversas. No sentido que eu posso não concordar, mas o respeito é fundamental. E eu não posso criticar as apreensões alheias, pois cada uma situação, um fato, vai se desdobrar diante de um grupo de pessoas. Cada um terá sua apreensão. E essa pessoa não pode ser condenada ou julgada por sua apreensão. No caso dos nossos irmãos que dizem preferir bicho do que gente, esses irmãos ainda não entenderam, assim como nós, a lei do amor e necessitam de preces, assim como todos nós estamos sempre necessitados de prece. O aprendizado é constante. Sigamos em frente, irmãos,
Temos muito o que aprender, pois o legado de Jesus ele é muito vivo e esse evangelho é para ser estudado, internalizado e aplicado por todos nós. Assim, como individualidades, seremos melhores e o nosso planeta Terra cada vez melhor. Bem, meus amigos, nossa boa conversa já vai terminando. A gente tem tanto que conversar, né, sobre esse assunto, mas os nossos estudos não terminam por aqui. O Evangelho, como sempre digo, é de nosso estudo permanente. Hoje, como eu disse, a gente ia ter uma conversa, né, rápida, né, sobre a lei do amor. Então, vamos sempre voltar ao Evangelho e consultá-lo sempre. É fonte permanente de nossos estudos. E como já estamos encaminhando para o final, eu separei aqui alguns tópicos só para a gente internalizar mais essa nossa conversa de hoje. Então, o avanço moral promove o entendimento do verdadeiro amor. O amor é construção. Vamos nos libertando do orgulho, do ódio, da mágoa, dos pré-julgamentos e preconceitos. Quando a gente ama, a gente. E não é esse amor que a gente conhece, mais uma vez lembrando. É esse verdadeiro amor que nos ensina Jesus. A gente para com preconceitos, a gente para com pré-julgamentos. Aquela pessoa ali, não achei legal, não me bateu bem. Possa ser que a gente já teve algum entrevero com aquela pessoa em outras existências. Mas qual é o nosso exercício aqui? Nós precisamos exercitar o amor. Mais um. O verdadeiro amor neutraliza os processos obsessivos. E aí, mais um outro aqui. Quem ama, liberta. Libertemos os nossos irmãos encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Então, os nossos irmãos encarnados a gente liberta perdoando, a gente liberta não tendo inveja, não nutrindo mais uma vez a mágoa. E os nossos irmãos desencarnados? Como é que a gente ama e liberta os nossos irmãos desencarnados? Evitando o inconformismo. Quantos de nós acaba se vendo inconformado com o desencarne daquele ente querido? Quanta gente se entrega ao sofrimento, à depressão, à tristeza, porque o ente querido se foi. Nos antecedeu na grande viagem. Quem ama, liberta. Libertemos esses irmãos. Eles precisaram seguir sua caminhada. E mais adiante nós iremos também. Precisamos entender isso. Também libertamos esses nossos irmãos desencarnados, nos despojando da raiva. Quantos têm raiva daqueles irmãos que desencarnaram? Talvez por mais atitudes desses mesmos irmãos no passado, porque nos magoou e agora se foi. Lembrando que quando a gente ama, a gente acaba percebendo que a morte, ela não é punição. Como é que a gente também liberta ainda esses irmãos desencarnados? Evitando colocar fardos nesses irmãos, tipo assim, agora que fulano ou fulana de tal está lá no alto, né? Porque a gente sempre se refere ao alto, se refere ao céu, que olhe por nós. Será mesmo que esse nosso querido irmão ou irmã desencarnada que nos antecedeu na grande viagem terá condições de olhar por nós? Então a gente para perceber, olha só que fardo a gente está colocando para essa pessoa. Será mesmo? De que forma esse irmão ou essa irmã veio a desencarnar? Será que de imediato ela pode olhar por nós? E se ela não puder, se essa entidade querida nossa que se foi não puder olhar por nós, pode entrar em pânico. Então quem ama, liberta. Precisamos bastante prestar atenção nisso. Amai o próximo como a si mesmo. Mas
Quem é esse nosso próximo? São reflexões para nós fazermos. 6. Quem ama o próximo como a si mesmo, estará amando a Deus sobre todas as coisas. É para nós internalizarmos mesmo bastante. O bem precisa se sobrepor ao mal. É trabalho árduo, mas com vontade nós conseguimos vencer isso. Termos o equilíbrio entre a nossa vida material e a nossa vida espiritual. Nunca podemos nos esquecer que somos carne e osso e espírito. Então, nós precisamos trabalhar, nós cuidemos da nossa vida material, porque estamos habitando um planeta material, estamos encarnados aqui, mas não nos esqueçamos nunca de que somos espíritos e precisamos investir na nossa melhora espiritual. E um questionamento aqui também. O que temos feito com o aprendizado que recebemos na casa espírita? Nós só estamos indo à casa espírita por ir? Só frequentar? O que nós aprendemos lá? Nos é dado vários estudos. Até nas reuniões públicas nós temos estudos. Será que quando nós chegamos na casa espírita, nós aproveitamos bem esses estudos que nos são oferecidos? Ou nós ficamos só detidos ali naquele momento em que a gente vai receber o passe? Fica para a nossa reflexão também. Outra. Jesus nos diz: sede perfeitos. Portanto, gente, nós somos seres perfectíveis. A perfeição está na nossa rota, está no nosso caminho. Mas precisamos envidar esforços para chegarmos lá nessa caminhada. É uma caminhada longa, mas sigamos em frente. Mais um. Espíritos milenares que somos, já progredimos bastante nas múltiplas existências, já vencidas, né? Sigamos em frente e de bom ânimo. Temos força de vontade, temos coragem e principalmente temos fé. Fé em Deus nosso Pai, fé em Jesus, fé em nós, fé na vida futura. Porque só através da reencarnação é que nós vamos nos depurando. E mais uma vez lembrando que a reencarnação existe por misericórdia do alto, por amor que Deus tem por nós. E aqui também, para nossa lembrança, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, esse capítulo que nós estamos tendo essa conversa, no item 9, o nosso irmão Fénelon, em mensagem em Bordeaux 1861, ele nos lembra que o amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então nós temos a centelha divina em nós. Vamos expandir essa centelha. Façamos brilhar a nossa luz. E brilhar a nossa luz empreende todo esse trabalho citado aqui e muito mais. Tenhamos fé, tenhamos força e tenhamos coragem e sigamos em frente. Amigos, e tem algo importante também para nós não nos esquecermos. Por amor, nós também estamos aqui agora, no presente, encarnados, aqui na Terra, vivenciando os altos e baixos ainda muito presentes no campo vibracional da Terra. E por amor, aproveitemos essa imensurável oportunidade para nos melhorarmos enquanto individualidades. Então, tudo isso que nós estamos vivenciando aqui, muitas das coisas que nos chocam, mas são frutos de nossos pensamentos e de nossas atitudes mal administradas.
E lembrando o que eu acabei de dizer, estou sendo até redundante, estou sendo repetitivo, que é para nós nos fixarmos nisso. Por amor, nós estamos aqui encarnados em 2021, no planeta Terra, no Brasil. Por amor, nós estamos em 2021 encarnados também em qualquer parte do mundo, vivenciando todas essas experiências, para que sejamos individualidades melhores. Então, o amor de Deus nosso Pai para conosco é imenso. Fiquemos com isso, o ano está terminando. Como bem disse lá no início, estamos na época do Natal, na época em que lembramos muito mais e até conseguimos ter um sentido maior do que o que significa amor. Vem o ano novo, esperanças renovadas, que nós promovamos em nós a grande reforma interior tão necessária. Feliz Natal, feliz Ano Novo, um grande abraço fraterno aqui do Edivaldo.